quero dizer que eu me encontro alegre, né? Meu Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Vou dizer que foi fácil, não. Eu quis fugir. Mas o Senhor nos chamou para a guerra, né? Então, temos que guerrear, como o Senhor tem falado. Eu vou estar lendo aqui a palavra que o Senhor me deu, né? Porque eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra. Porque geralmente a gente quer falar aquilo que o homem quer ouvir, tudo aquilo que a gente gosta de ouvir, mas quando a gente vai falar, a gente fala assim: Deus, fala comigo para eu poder falar para a tua igreja. Porque primeiramente o Senhor fala conosco, né? Antes de falar, para a gente poder entregar para a igreja. Vamos estar lendo em Lucas 18. Porque eu estava pedindo ao Senhor e o Senhor me trouxe essa palavra. Então eu vou ler aqui Lucas 18, os irmãos me acompanham, que vai falar sobre a parábola dos juiz iníquo, né? Iníquo. Amém? Vou estar lendo. Os irmãos me perdoam, não sou pregadora, mas eu quis ser obediente. Mesmo querendo fugir, eu lembrei que nós cristãos temos que obedecer, né? Independente de você saber ou não, você tem que falar assim: não, tem que obedecer. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar, sempre, nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito ao homem, todavia, como está viúva, me molesta, lhe de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam, e ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com ele, digo-vos, que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A palavra do Senhor que o Senhor me deu foi essa. E eu estou prestando atenção no culto, e o Senhor tem falado sobre muitas coisas, porque sabemos que a gente que somos cristãos, né? Muitos querem bênção, muitos querem as coisas, mas esquece o dever de buscar. Muitos querem receber fácil, muitos querem entrar na casa do Senhor, sentar, assistir, cantar, mas esquece do dever que o Senhor tem falado. Aqui nessa palavra, o Senhor ele vai contar uma história para os discípulos, porque a parábola quer dizer uma história. Ele pega os seus discípulos e começa a contar uma história, e ele fala sobre o dever de orar, sobre nunca desfalecer, porque muitas das vezes a gente, né, se encontra dentro do nosso lar, passando por grandes dificuldades. Muitas das vezes a gente se encontra dentro da nossa casa e muitas coisas vêm acontecendo, mas a gente esquece dessa parábola, esquece o que Jesus fala, que nós temos que orar, que nós temos que buscar. Hoje pela manhã a gente estávamos aqui, na consagração, e hoje a gente olha, as consagrações estão vazias. A gente olha, o povo não quer saber de orar, não quer saber de buscar, mas quer bênção. O povo não quer saber de nada,
eles querem estar na sua casa, no bem do seu conforto, né? Eles querem deitar, dormir, descansar, levantar, fazer tudo o que convém a eles, mas esquece desse dever que o Senhor deixou. E o Senhor lhe conta essa história, que a gente precisamos orar sem cessar, orar todos os dias. Todos os dias a gente temos que clamar ao Senhor, que todos os dias a gente tem que olhar para dentro de nós e falar: Senhor, o que está faltando em mim, o que eu preciso para mim conquistar aquilo que eu quero. Ali aquela viúva, ela foi até o juiz pedir para ele julgar a causa dela. E aquele juiz, ele era bom de coração? Não. Ele era um juiz ruim. Pode ver que ele não era um juiz bom. Ele ainda falou: eu não temo nem a Deus e nem obedeço o homem, né? Ele era um juiz que para ele tanto fazia. Se ele julgar aquela causa ou não julgar, tanto faz. Ele não queria nem saber da viúva. E geralmente já fala viúva, né? A viúva, a pessoa viúva é aquela que se encontra sozinha, perdeu o marido, né? Então ela não tem ninguém por ela. Muitas das vezes não tem nem filho para ajudar. Então ela se encontra sozinha e ela foi até o juiz. Ela foi pedir ao juiz que julgasse a causa dela. Ela precisava de algo e ela lembrou: eu vou até aquele juiz. E ali ela foi. Ao chegar lá, o juiz pegou, olhou para ela, o que ele fez? Eu imagino, né, que ele não deu uma mínima para o problema dela. Só que ela, e muitas Bíblias vai falar que ela clamava. A minha aqui, ela fala que ela clamava. Outras vai dizer que ela chegava a gritar. Ela gritava, e ela clamava, gritava. E ali a gente vai entender, né, sobre o poder da oração. Meu Deus! A gente para e pensa: como que essa juíza conseguiu quebrantar o coração daquele juiz? Ele não temia Deus, ele nem se importava com o homem, mas ele foi e falou: preciso julgar a causa dessa mulher, para ela parar de me importunar, para ela parar de me aborrecer, porque o que ele achou que ela estava aborrecendo ele. Mas aqui na palavra do Senhor, eu até escrevi algumas coisas, mas não adianta. Eu leio, estudo, mas eu não consigo na hora de pregar, falar praticamente nada daquilo que eu escrevo. Eu só sei que Jeremias 33 vai falar, né? 33:3 vai falar sobre o poder da oração. Porque a palavra de Jeremias vai dizer: clama a mim, respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabemos. Jeremias, ele já vai falar, né, que nós temos que clamar. Na nossa Bíblia, a Bíblia, ela vem nos ensinando. Jesus, ele vem nos ensinando como nós temos que agir, como nós temos que servir ao Senhor, como nós temos que ir diante do Senhor. A palavra de Deus, ela é clara em dizer que Ele cura, que Ele faz, que Ele salva, tudo no seu tempo. Que Ele faz muitas coisas, Ele faz maravilhas na nossa vida. Mas para Deus fazer, nós precisamos fazer o quê? É chegar na presença do Senhor, se prostrar aos pés dEle e falar com Ele. Não é chegar na presença do Senhor e ficar reparando o que vai acontecer. Se o meu irmão vai cantar bem, se meu irmão vai pregar bem. O que o meu irmão está pregando hoje? Meu irmão está falando ali, ó. Eu não quero nem saber o que ele está falando coisa com coisa. Não, a gente entramos aqui para aprender. Que quando nós viemos na casa do Senhor, nós devemos se reunir para uma reunião e aprender. Porque quando a gente entra neste lugar, muitos vão subir nesse altar e vão falar. Eu estava sentada ali quando o nosso irmão chegou aqui e veio falar de Ezequiel 47. E eu estava falando: Senhor, eu quis fugir da tua
eu quis sair, mas o Senhor está falando que nós precisamos mergulhar. E a gente não quer mergulhar, a gente só quer andar no raso. A gente não quer fazer nada para o Senhor. A gente acha que vir aqui cantar já é o suficiente. Eu cheguei lá, eu já cantei, eu já adorei, eu já olhei para a cara do meu pastor, já vi meu irmão, eu já posso ir para minha casa que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas nós chegamos neste lugar, foi para poder aprender mais, para poder ajudar o nosso próximo, foi para poder fazer pelo aquele que precisa. Porque muitas das vezes você olha e encontra teu irmão precisando e você não tem a coragem de falar: eu vou nem que seja orar pelo meu irmão. A nossa irmã, a nossa pastora falou que ela não precisa, porque o Senhor deu a ela. Deus nos dá autoridade para nós pedir e clamar por nossas vidas também. O Senhor nos dá autoridade, mas para nós usar essa autoridade, o que precisa é entrar na casa do Senhor, sentar, cantar e muito mal? Não, nós precisamos estar constantemente em oração, buscando, clamando, falando com o Senhor, porque nós temos que incomodar mesmo, mestre. Porque muitas das vezes eu vou olhar para o meu problema e vou falar: problema, o problema de fulano, eu não tenho nada a ver com o problema de fulano. Mas não é isso que o Senhor quer que nós fazemos. Esse juiz aqui, ele falou desse jeito: problema é o problema dela, eu não vou julgar a causa dela. Mas quem foi que incomodou esse juiz? Quem incomodou esse juiz? Foi ela entrar dentro de casa e ficar quieta? Foi ela esquecer que ela tinha Deus? Não, ela não esqueceu que ela tinha Deus. A gente não podemos esquecer que nós temos juiz, o dono de tudo. O nosso Deus é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é tudo na nossa vida. Então nós não podemos esquecer que Ele é aquele que julga a tua causa. Muitas das vezes você se encontra no teu cantinho e você olha e fala assim: fulano de tal está com o problema dele, eu não quero saber. Mas gente, se a gente pegar o problema do nosso irmão, olhar para o nosso irmão e falar: eu vou ajudar meu irmão em oração, porque eu sei que eu tenho um Deus que vai julgar a causa dela. Eu sei que tem um Deus que vai ajudar ela naquele momento que ela está passando por dificuldade. E ali aquela viúva, ela foi para casa e ela começou a clamar, e ela começou a pedir, e ela começou a falar com Deus. E Deus, aos pouquinhos, Ele foi quebrando, Ele foi tirando aquele gelo. E aquele juiz, ele pôde dizer, o próprio juiz falou: todavia, né? Ele vai falar: por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como está esta viúva me molesta, lei de fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o juiz, o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto. O injusto juiz. Ouve, o Senhor falou: ouve o que esse juiz disse. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele. Digo vós, que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Senhor está procurando um crente, verdadeiro adorador. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Porque muitas das vezes é muito fácil eu dizer que eu sirvo a Deus. É muito fácil eu falar que eu sirvo ao Senhor. Mas eu chegar aqui e falar: pastor, eu sou crente.
Mas e adorar o Senhor verdadeiramente? Você adora? Você levanta na madrugada? Você pega essa palavra? Gente, a palavra antes de bater aí, ela vai bater aqui. Porque muitas das vezes você se encontra fraco e fala: eu estou fraco, eu não tenho mais vontade de caminhar, eu não consigo mais. Gente, muitas das vezes a falta da oração também faz isso. A falta de você clamar faz isso. Te dá vontade de você cometer erros, porque você deixa de buscar, você deixa de clamar. É aonde vem o pecado. Eu não oro, eu não busco, eu não clamo, e Satanás ele vai tomando espaço na tua vida. Satanás vai ganhando espaço e você vai deixando de fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus vai falar: clamar, buscar sem cessar. Nós temos que orar perseverantemente. É de dia, é de noite, é de madrugada. Muitas das vezes a gente não desperta para orar. Teve uma noite dessa aí que eu falei: Senhor, meu telefone está despertando tantas vezes. Eu não sei quantas vezes eu botei meu telefone para despertar. E eu estava com um sono terrível. Eu falei: Jesus, que sono é esse? O telefone despertou 3 da manhã. O telefone despertou 3:30 da manhã. O telefone despertou 4 da manhã. O telefone despertou 4:30 da manhã. O telefone despertou 5 da manhã. O telefone despertou 5:30 da manhã. Quando foi 6 horas da manhã, o telefone despertou. E você olha e fala assim: não vou orar não. Muitas das vezes o nosso telefone ele nos ajuda. Eu não quero orar. Já teve vezes de eu rolar da minha cama, dormir de joelho, mas levantar para orar. Foi fácil para mim chegar até aqui? Não, se não fosse eu clamar, eu buscar, hoje eu não estaria aqui. Eu garanto que eu não estaria aqui, porque só Deus sabe que eu passei na trajetória da minha vida. Como foi difícil para mim estar de pé hoje. Olhar para mim e falar: Deus, tira a minha vida, porque eu não aguento mais. Olhar para dentro de mim e falar: Senhor, eu não suporto mais o que eu estou vivendo. E eu olhar para o Senhor e falar: Deus, eu não quero mais viver. Mas o Senhor falou: eu vejo graça em ti, minha filha. Eu ainda tenho algo para fazer através de ti. Eu não posso tirar a tua vida. Porque muitas das vezes eu sentava na sacada da minha varanda e falava com o Senhor: Jesus, que vida é essa? Para que eu vim a esse mundo? Para que eu estou aqui, Deus? Mas eu tenho que entender hoje porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Porque vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não é fácil, gente. É difícil ser mãe solteira, ser rejeitada, porque você ter pai e mãe, e muitas das vezes você vê ser filha entre 11 filhos, e só você falar: eu quero isso, não tem, mas tem para você. Você fala: mãe, faz isso por mim, não tenho, mas tem para ti. Cada dia, cada hora que eu olhava, eu falava: eu não vou olhar para meus irmãos e vou ver isso. Cada dia eu amava mais a minha mãe e meu pai. Quando eu fui para o Rio trabalhar, eu tinha 14 anos, eu tive que parar de estudar para ir trabalhar, para ajudar minha mãe a criar os meus irmãos. E eu falava: Jesus, que vida é essa? Eu quero estudar e não posso, os meus irmãos podem. Por que para mim não tem um caderno? Por que para mim não tem essa sandália que eu quero? Não foi fácil, igreja. Então a gente olha e fala assim: eu não quero esse Deus. Eu não quero esse Deus. Mas foi esse Deus que me sustentou todos os dias. Eu creio, Jesus. Todos os dias da minha vida. Eu levantava, eu falava, chegava no meu aniversário, eu ficava esperando os parabéns, gente. Meu aniversário passado eu não ganhava os parabéns.
E o aniversário dos meus irmãos chegava, tinha até bolo quando dava para ter. Aí vocês falam assim, por quê? Não é porque minha mãe não gostava de mim. É porque o Senhor permitia que isso acontecesse. E hoje ela fala para mim, quando você sai, eu sinto falta de você. Eu vou para Angra visitar o meu filho. Eu estou lá há 2 dias. Se eu fico 2 dias, ela está me ligando. Quando você vai vir embora? Quando é que você vai vir para casa? Estamos precisando de você. Estou sentindo falta. Se você some daqui, você faz falta. Mas quem faz isso? É o nosso Senhor. É o nosso Senhor que julga a tua causa. Quando você olha para você e fala assim, não dá para mim mais, o Senhor fala para você assim, dá sim. Vai para meus pés, vai falar comigo. Não vai contar para os seus amigos o que você está vivendo, não. Porque muitas das vezes você quer contar para os seus amigos a tua dificuldade. Muitas das vezes você encontra pessoas do teu lado que nem está torcendo por você. Mas você abre a tua boca e começa a falar. Você abre a tua boca e começa a contar os teus sonhos, contar os teus projetos. E as pessoas não estão sonhando com você. Aí a tendência é você sair frustrado. Mas quando você bota o seu joelho no chão, o teu rosto no pó e começa a contar para Deus, começa a falar com o Senhor, Senhor, julga minha causa, Senhor, faz por mim, Senhor, trabalha nesse ambiente, Senhor, olha como está a minha vida, Senhor, olha o que eu estou passando, olha o que eu necessito de Ti, Pai. O Senhor lá de cima está olhando para você e Ele está te ouvindo. E ele, a tendência é ele responder. Mas a palavra do Senhor, ela vai falar, não é no teu tempo. Aquieta o seu coração, que o Senhor, ele trabalha. Ele vai trabalhando. Muitas das vezes o Senhor, muitas das vezes a gente olha e fala, Deus não está me ouvindo. Mas o Senhor lá de cima, ele fala, eu não estou com o meu ouvido agravado, que eu não possa te ouvir. Eu não estou com o meu ouvido agravado, que eu não possa ouvir o teu clamor, que eu não possa ver o teu choro. Segunda Reis vai falar, né, que a mulher, quando ela ficou viúva, veio os credores para levar os teus filhos. E ela fez o quê? O Senhor falou para ela, entra, fecha a porta e vai falar com ele. Pede aos teus vizinhos vasilha emprestada, que ele vai encher. Ali aquela mulher entrou dentro do quarto e foi falar com Deus. E o Senhor atendeu aquela mulher. O Senhor, a tendência, quando a gente está passando por coisas que a gente acha que o Senhor não vai nos atender, o Senhor atende. O Senhor atende. Eu passei 16 anos da minha vida empurrando uma cadeira de roda. Mas o Senhor, Ele me deu vitória. Chegou um dia que o Senhor falou, vou levar, filha. Foi fácil para mim? Me despedir da minha filha. Não foi fácil. Mas enquanto eu estava com ela, o Senhor me sustentou. E quando o Senhor falava comigo assim, filha, hoje você vai para lá. Eu falava, Jesus, eu não aguento aquele hospital, Senhor. E eu olhava para minha filha e ela começava a passar mal do nada. E eu ia para o hospital, Jesus. Eu falava, Deus, o que eu estou fazendo no meio dessas pessoas aqui? O Senhor falava assim, eu te trouxe para sarar ela. Eu te trouxe para curar ela. Eu te trouxe porque ela precisa ouvir. Muitas das vezes você olha e fala assim, meu Deus, eu estou passando por cada processo. Eu ainda tenho que ajudar fulano. Eu ainda tenho que ajudar fulano. Mas o Senhor, Ele prepara você. O Senhor, Ele te prepara para ajudar. Eu sei que no dia que o Senhor recolheu a minha filha, eu falei, Deus, como eu vou viver sem a minha filha? Eu lembro que meu filho chegou, minha nora chegou, eu estava no hospital.
E a minha irmã olhou para minha cara e falou: da mesma forma que você viveu com ela. É fácil você enterrar um filho? Não, não é fácil. 16 anos cuidando, não é fácil. Você sozinha ali na luta. Eu falei: Deus, como eu vou fazer? Naquele dia o Senhor falou para mim: você vai continuar sem ela agora. Você vai continuar. E eu falei para o Senhor: eis-me aqui, Deus. Quando eu entrei na minha casa, que eu olhei a minha filha juntando tudo, para mim não ver as coisas da minha filha, eu falei com ela assim: pode deixar, filha. E o Senhor falou comigo: vai me agradecer não? Agradecer? Eu acabei de enterrar minha filha. O Senhor falou: tu não vai me agradecer? Eu falei: Deus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me sustentou enquanto ela estava, e sei que agora o Senhor vai continuar me sustentando. Obrigado por o Senhor ter levado a minha filha. Era a festividade do jovem. Minha filha ia participar da festa do jovem. Eu enterrei minha filha num dia, no outro eu estava lá adorando ao Senhor, chorando, mas adorando, agradecendo. E eu lembrei daquele louvor. Como que você canta? Te agradeço por tudo. Eu não sei cantar, igreja, mas eu estava lá cantando, agradecendo ao Senhor. E o Senhor começou a me usar na manhã de consagração do sábado. Eu dei ela na quinta. Na sexta era festividade, eu estava lá. No sábado eu estava na consagração. E naquele dia Deus me usou poderosamente. E eu falei: Deus, como o Senhor é lindo. Como o Senhor é lindo. Mas isso é o que? É oração. É a oração. A oração, ela move montanha. A oração, ela faz milagre. A oração, ela fez com que essa viúva aqui chegasse e recebesse o milagre dela. Então é oração. Não é a gente entrar por essas portas e olhar para as pessoas, chegar e sair, chegar e sair da mesma forma que entra. Todas as vezes que entrar aqui é falar com o Pai. Chegar em casa, falar com o Pai. Eu sei que o Senhor está falando comigo nesta noite também. Porque muitas das vezes eu me olho, esses dias eu estava falando com meu esposo, como eu sinto saudade. E ele falou: de que, filha? Eu sei que eu não estou bem na presença do Senhor. Eu sei que eu não estou da forma que o Senhor quer. A gente sabe. Eu sei que eu preciso melhorar. Eu sinto saudade de mim. Quando eu clamava mais, quando eu buscava mais. Eu falei: Jesus, eu preciso. Eu tenho saudade, eu choro. Porque eu falo com o Senhor: Senhor, eu preciso te sentir mais. Porque a gente entra aqui, sai daqui, vai para casa e chega em casa, está da mesma forma. Eu tenho cuidado do Senhor, eu não cuido dele, mas eu tenho ouvido esse Senhor. Esse Senhor era cristão. Hoje eu ouço ele dizer para mim que Deus não existe. Deus não existe. Eu falei: Deus existe sim. Aí ele fala: não existe não. Se Deus existisse, eu não estava aqui desta forma. Eu falo: Deus existe sim. E eu falo para o Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Esses dias eu falei para ele: tu vai morrer sem Jesus? Ele já foi cristão, já experimentou a macumba, e hoje está lá. Meus filhos me abandonaram. Ele vive numa dependência que só Jesus. Ele vive dentro do lixo. Vou falar que é dentro do lixo. E eu já encontrei ele 2 vezes quase morto em casa. E eu falei para o Senhor: não vou cuidar mais desse Senhor. E eu só cozinho para ele e vou lá ver ele.
E eu falei: Jesus, como esse homem é dependente de ti. Como esse homem é dependente de ti. E hoje eu peguei a comida e falei para ele: tu vai comer. Ele falou: não vou comer mais. Eu vou tomar chumbinho e vou me matar. Eu falei: não vai não. Eu brigo com ele todos os dias, porque ele está triste. Ele falou que está deprimido, porque os filhos largaram ele sozinho. A vida dele está catando lixo. Ele passa o dia todo na rua catando lixo. Ele tem 79 anos. Então a gente olha para ver como é a vida da pessoa que não tem Jesus. Ele falou: vou tomar chumbinho e vou me matar. Eu falei: você não vai. E eu perguntei para Deus: Deus, o que eu estou fazendo dentro dessa casa? Eu falei: eu estou ali para poder ajudar esse velho. Eu sei que nele seja ouvir, ele vai ouvir. Se o Senhor tiver que levar ele, não vai ser sem ouvir. Eu falei: tu não vai tomar chumbinho. Imagine você lidando com uma pessoa que fala que vai se matar e você fica assim: Deus, o que eu vou fazer neste lugar? Eu só tenho que orar pela vida dele e falar com ele não e não. Você olha como a pessoa é dependente do Senhor e você vai falar que você não vai fazer nada para essas pessoas. Eu larguei ele, falei: não vou cuidar. Falei: não vou cuidar. Fui para minha casa e falei: não quero mais. Passou 2 semanas ali na minha porta. Volta para fazer minha comida. Volta só para cozinhar para mim. Só para fazer um prato de comida para mim. Como você, como cristão, vai dizer que não? Eu falei: ô Jesus, eu briguei comigo. Que coração é esse que eu tenho? Que cristã que eu sou? Eu lembrei de Neemias. Eu falei: Neemias, ele jejuou pelo povo, ele chorou pelo aquele povo, e ele não precisava estar no meio, não precisava ir lá fazer o que ele foi, mas ele saiu, orou, jejuou e foi reerguer o muro de Jerusalém. Então nós estamos aqui para isso, igreja. Para isso. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar, vamos orar, vamos pedir o Senhor para nos encher. Porque a palavra é essa. A palavra é essa. Fazer igual aquela viúva. Ela não deixou de clamar. Não deixou de buscar. Está aqui tudo que eu estudei. Mas eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A palavra que eu deixo para a igreja hoje: vá buscar o Senhor. Está precisando de algo? Busca o Senhor. Incomoda o mestre. Grita mesmo. Clama Ele. Porque se for na vontade dele, Ele vai te atender. Mas não espere que o Senhor vai dar coisa para agradar vocês, para massagear o ego. O Senhor vai dar aquilo que é bom para mim e para vocês. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Pastor, muito obrigado.